quando você entende a graça de Deus, a lei automaticamente morre para você. Amém. Quando ela morre, você está livre para pertencer à lei, à graça de Deus, à sua soberania e poder. Amém? Amém. Segundo dia desta abençoada semana apostólica, dentro da visão que Deus profeticamente liberou a esse ministério para este ano de 2014 e para todos os anos que seguem até a vinda do Senhor Jesus, o encontro da igreja nos ares com Ele, para celebrar as bodas, grande encontro triunfal. Então esta é a palavra que segue: crescer, multiplicar e dar frutos. E para crescer, multiplicar e dar frutos, essa mensagem que vocês estão escutando, essa palavra que chegou ao nosso entendimento para nos estocar, ela é essencial, primordial, não tem como fugirmos dela, mas entender claramente. E eu profetizo que aqui seja uma Tessalonicense. Eu creio e concordo, em nome de Jesus. Porque Paulo, nas igrejas, eu estava indo em João Pessoa e vi o irmão falar a palavra certa. Ele não falou o que Paulo é, mas ele disse uma coisa certa: devagarinho. Talvez ele não entenda porque Deus levantou Paulo, mas uma coisa ele falou certo. Ele falou que Paulo, nas igrejas que ele fundou, ele teve muitos problemas. Nas próprias igrejas que ele fundou, em muitas ele teve muitos problemas. Mas teve uma igreja que Paulo não teve problema nenhum. Aleluia, Pai. Foi a igreja de Tessalonicense. Gálatas ele teve problemas graves. Estou vendo a irmã Sabrina, não sei se já oraram, né, quando vamos orar. Mas ele disse: de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em Voz. dores de parto. Ela termina quando a criança chega no ponto de ser formada, está totalmente formada e nasce. Então os irmãos de Gálatas, eles talvez não fossem um embrião. Ele de novo sinto dores de parto. Tão depressa vocês deixaram a graça, tão depressa vocês deixaram para outro evangelho que não é outro. Coríntios entristeceu a Paulo de uma forma muito grande. Ele disse: quem me alegra quando estou triste, senão aqueles que deveriam me alegrar. Ele disse também: não sei se quando eu for visitar vocês, eu vou encontrar vocês como eu quero. Eu não sei se vocês também vão me encontrar como vocês querem. Não conseguiu, Paulo não conseguiu na igreja de Gálatas que eles tivessem o mesmo espírito dele. Paulo não conseguiu na igreja de Corinto que eles tivessem o mesmo espírito dele. Paulo também não conseguiu na igreja de Roma, apesar que foi a última carta dele escrita, por ser a maior em quantidade de versículos e capítulos, foi a primeira. Mas as cartas de Paulo não têm uma cronologia correta. Está distribuída na maior quantidade de versículos. Mas Roma foi a última, porque ele morreu, passou do Senhor em Roma. Foi o último lugar que ele chegou, já que ele apelou para César, porque os judeus queriam julgá-lo em Jerusalém e pediram ao governador daquela província. Ele disse: não, apelo para César, para o imperador, para o rei. E no fim da vida dele, ele chegou em Roma e ficou preso, não de uma forma acorrentada, guardado por 2 soldados, e ali foi a última carta dele.
Mas Colossenses, ele quase chegou a um estado de eles terem, conseguirem chegar ao ponto que Paulo queria. Talvez o dia que Colossenses chegou. Mas Efésios também não chegou como Paulo queria. Chegou no ponto bom. Filipenses não chegou no ponto que Paulo queria. Chegou no ponto bom. Mas Tessalonicenses, eles tornaram imitadores de Deus. Não foi algo forçado. Eles tornaram imitadores de Deus. Então eu profetizo que esse ministério seja uma Tessalonicense. Amém. Em nome de Jesus. Que por tornar imitador, por eles tornarem imitadores do apóstolo Paulo, eles ultrapassaram as fronteiras. Eles chegaram longe. Eles, além de Tessalônica, eles chegaram em cidade X, em província X, eles chegaram bem longe. Né? Foram conhecidos em lugares além de Tessalônica, e a igreja se tornou uma potência muito forte. Então o segredo de ministério frutífero em todos os lugares é ter o mesmo espírito do profeta. Porque se aquele ministério não tem um profeta, eu digo que esse ministério não é de Deus. Todos têm que ter um profeta. Independente se ele já é imensamente grande ou está neste processo de crescimento. Porque o profeta é o porta-voz de Deus. Deus, profeta e a igreja. Amém? Se não tem ninguém com ofício de profeta, não é a igreja que alguém espere que ela realmente chegue a um ponto glorioso. O grande segredo de todos os mega ministérios que se tornaram plenamente frutíferos está neste segredo. Todos têm o mesmo espírito do seu profeta, aquele que o Senhor levantou como líder principal deste. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, se todos querem que este ministério se torne um mega ministério, e a ordem dos fatores não altera o produto, né? Se começar daqui para lá, não importa. Amém? Olha, começou em João Pessoa, começou a se tornar um mega ministério em João Pessoa, não importa. Não temos preferência se começou no Rio de Janeiro ser um mega, se começou em Laranjeira, no Espírito Santo, na Grande Vitória ser um mega, se começar aqui, não temos preferência. Aqueles que aderirem de uma forma plena, eles partirão na frente. Amém? Não posso ter preferência, não. Sim, aqueles que aderirem, entenderem como entendeu a igreja de Tessalônica, esses vão partir na frente. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou entendendo. Estou entendendo. Queremos ser um mega ministério. Queremos ser um mega ministério. E nesse tempo da revelação da graça de Deus, o profeta faz parte dos ofícios e ministérios fundamentais que o Senhor deu à igreja dos santos, para torná-la frutífera e plenamente edificada para a obra do ministério. Então, profetas, eles fazem parte dos ofícios e ministérios fundamentais. Se não existe profetas, não existem os ministérios e ofícios fundamentais. Tem coisa na nossa vida que é fundamental. Glória a Deus. Por exemplo, hoje é fundamental estudar. É fundamental fazer o básico, não é? Que é o ensino médio, que hoje diz, esqueci, depois vem o segundo, que é fundamental fazer um nível superior. É fundamental estudar dentro da exigência que o mundo chegou. E
Os ofícios fundamentais, se não existe, essa igreja não tem este fundamental. Amém? E estes ofícios e ministérios o Senhor deu ao líder principal, ou seja, ao profeta de cada ministério, pelo qual entendeu a revelação do Evangelho e da graça de Deus. Já que o Senhor não deu a dezenas, não deu a centenas, mas a uns. E uns não está na área da dezena, nem está na área das centenas, nem de milhares. Isso você já aprende na primeira série. Conjunto unitário, dezenas, centenas. Não é? Deus não deu a dezenas ou centenas, mas a uns. Para que através destes, todos tenham o mesmo espírito do profeta, daquele ministério que pertence. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns, não foram dezenas nem centenas. Se você contar, não chega a 10 no Brasil e no mundo todo. Amém? Amém. Uns na área, não passa da área de dezenas. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres e doutores. Aqui nós vemos ofícios. Amém? Amém. Estamos aprendendo porque muitos herdam as promessas e outros não herdam dentro de um mesmo ministério. Uns herdam, outros não herdam dentro de um mesmo ministério, como foi a história do povo de Israel. O povo de Israel tinha já designada como fé real, uma coisa já instituída, não que Deus ia instituir. Promessas e mais promessas feitas a Abraão, em uma terra que ali eles teriam tudo, quando entrassem naquela terra. Quando saíssem do deserto e entrassem naquela terra. E de toda aquela multidão, diz a Bíblia, que quando eles saíram do deserto, do Egito, foi mais de 1 milhão de pessoas. Umas misturas, porque alguns egípcios foram no meio deles, sabendo que eles eram os abençoados. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. E destes mais de 1 milhão de pessoas, só dois entraram na terra prometida e desfrutaram das bênçãos que Deus tinha prometido. E esses 2 entraram na terra prometida ainda com muito vigor. Caleb, quando entrou na terra prometida, ele tinha 80 anos e ele disse para Josué: hoje eu tenho 80 anos, mas quando eu tinha 40, Moisés prometeu, e eu quero a minha herança, porque ainda me encontro com o mesmo vigor que eu tinha aos 40 anos. E Josué também entra no mesmo vigor. Veja como é importante ter o espírito do profeta. O mesmo vigor que Caleb tinha aos 40 anos, ele tinha aos 80, porque eles ficaram 40 anos no deserto. É o mesmo vigor, Josué. O que Moisés me prometeu, eu quero a minha terra. Então só 2 conseguiram herdar todas as bênçãos que Deus tinha prometido ao nosso pai na fé, a Abraão. Então entendemos que a resposta está em Josué e Caleb. Josué e Caleb tiveram o mesmo espírito do profeta Moisés, por isso herdaram Canaã, prometida a Abraão. Herdaram a terra que mana leite e mel. E os outros não herdaram a Canaã, mesmo sendo uma promessa de Deus, feita a Abraão e a toda a sua descendência, pois não tiveram
o espírito do profeta Moisés. Amém? Amém. Diga assim, meu amado, Meu amado. chegou o tempo Chegou o tempo de herdarmos de herdarmos muito, mas muito. Mas você não anda sozinho. Tem um profeta que é o teu guia aqui na terra, o Jesus. Ninguém anda sozinho. Todos têm um profeta que Deus usa para estabelecer, trazer fundamentos, iluminar seus olhos nesta caminhada gloriosa. E aí que Satanás entra tentando, de uma forma, desviar a sua visão, a sua fé, desta que é primordial, nesses ministérios que se tornaram mega ministérios. E muitos começaram desse tamanhozinho aqui. Porque ninguém começa grande. Todos começam pequenos. Então Satanás tenta desviar, não é? Da mente, do coração de cada um, tentando individualizar. Não, você não precisa. Você já leu a Bíblia 3, 4 vezes, você já leu a Bíblia 10 vezes, você já leu a Bíblia 15 vezes, você já é crente há 30 anos, você já é crente há 20 anos, e aí que é o perigo. Perder a simplicidade que é em Cristo. Amém? E aí ele consegue. E conseguindo, começa a divisão. Amém? Começa a divisão. Como é dividida as igrejas batistas, a Assembleia de Deus, congressos cacionários. Não é? Satanás disse assim: vocês estão numa igreja que não fala língua. Vocês estão numa igreja que não crê no Espírito Santo de uma forma. Vocês têm que sair daí e abrir outra que crê no Espírito Santo e faz língua, abrir uma renovada. Como renovado fosse isso. Todo cristão, quando ele reconhece Jesus Cristo, ele passa a ser uma pessoa renovada. Mas Satanás conseguiu esta brecha porque ele conseguiu tirar a visão daquele grupo de pessoas. Amém? Aí você lê Igreja Batista Renovada e a outra é a Igreja Batista Antiguinha. Mas não era melhor eles começarem a orar ali, para que Deus começasse a mover naquele meio? Amém? Com certeza. Não era melhor eles começarem a orar: Senhor, eu sei que o sistema aqui não recebe o ministério de cura, não é fervoroso em termos de Espírito Santo. Nós já entendemos isso, Senhor. Não queremos dividir, queremos que o Senhor opere aqui. Aquele grupo de pessoas começasse a orar. Daqui a um pouco Deus ia abrir o entendimento daquele líder principal e aquilo ia chegar ali. Mas deram ouvido a Satanás. E aquele outro já é um ministério dividido. Amém? Porque saíram do Espírito aquele que começou aquele movimento. Diga amém. Amém. Nós vamos ver na continuidade desses estudos que várias vezes Satanás usou pessoas para tentar dividir a congregação. Várias vezes Satanás usou pessoas principais e influentes para tentar dividir aquela congregação dos filhos de Israel. Várias vezes. E aí, como dizia um professor de matemática lá no Rio de Janeiro, ele dizia: olho vivo, olho vivo, olho vivo. Então, por que muitos herdam, outros não herdam? Josué e Caleb é o nosso exemplo. Amém? Amém. Vimos isso em Números 1 ao 33, já vimos. E agora estamos vendo em Números 14. Números 14. Números 14.
E nós vamos ver que existe o julgamento de Deus. Preste atenção, isso é muito importante. Existe um julgamento de Deus naqueles lugares que os irmãos infamam a terra que pertence, infamam o seu profeta, infamam aqueles que Deus levanta. Existe ali um julgamento de Deus. Amém? Ele só sai desse julgamento de Deus se todos voltarem ao nível glorioso de quererem ter o mesmo espírito de vida que Deus levantou. Aleluia, Senhor. Glória a E Deus. se arrepender de terem infamado a terra que pertence, dar esta fama terrível, esta má fama à terra que pertence. Então existe um julgamento de Deus. Se alguém consegue colocar dúvida em você, na terra que você pertence. Se alguém consegue colocar dúvida no seu coração do profeta que Deus levantou, e lá no fundo você ter esta dúvida. Existe um julgamento. Nós vamos daqui a um pouco ver. Eu vou chegar aqui no ponto. Amém? Amém. E o mesmo espírito do meu profeta. O mesmo Espírito do meu profeta. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai esperando, daqui a um pouco eu chego aqui. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso. Tessalônica do Senhor. Na mão do Senhor. Amém. Igreja que descansou o apóstolo Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, olha, acerca de vocês não preciso falar muita coisa não. Acerca de vocês eu estou tão tranquilo que não preciso falar tanta coisa. Eu creio e determino que seja sempre assim, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então veja o juízo de Deus. Veja o juízo de Deus que aconteceu por causa dos que infamaram a terra que o Senhor prometera. Eu digo que essa terra você está, é a que o Senhor prometeu. Aleluia. Ah, Deus, eu quero ir para outra. Não, fique nessa, porque essa foi que o Senhor te prometeu. Graças a Deus. Dê honra a esta terra. Dê honra àqueles que Deus levantou. Porque foi esta que Deus prometeu. Glória a Deus. Então veja o juízo de Deus, o que aconteceu por causa dos que infamaram a terra que o Senhor prometera, por não ter o mesmo espírito do profeta Moisés. Números 14 e 21. Números 14 e 21. Olha o juízo de Deus. Olha o que Deus diz. Porém, tão certamente como eu vi. Isso é profundo. E como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e foram 10 que tentaram, e não obedeceram a minha voz, e obedeça a voz do Senhor, Obedeça a voz do Senhor. não verão a terra e que seus pais jurem. Nenhum daqueles que me provocaram verá juízo de Deus. Amém? Nenhum daqueles que viram meus sinais no Egito, viram a minha glória no Egito, tudo que eu fiz no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu prometi aos seus pais. E nenhum deles viu. Todos eles foram morrendo no deserto como esterco.
somente Josué e Caleb. Eu quero dizer que a comunidade da fé no Brasil do Bessa João Pessoa é uma terra muito boa. É sim, Senhor. A comunidade da fé no Brasil da Laranjeira Sérgio Vicente é uma terra muito boa. A comunidade da fé no Brasil do Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, é uma terra muito boa. Aleluia! Glória a Deus! Nós cremos assim. Por isso confessamos. E se for vontade de Deus que Ele multiplique, traga crescimento nesse único ministério, ali será uma terra muito boa. Glória a Deus! Em outro lugar será uma terra muito boa. Em outro lugar será uma terra muito boa. E jamais nós vamos infamar a terra. Amém? Diga, você está no lugar que Deus te prometeu. Você está no lugar que Deus prometeu. Então, meus amados, porque muitos não herdam as promessas em uma congregação como aconteceu com aquele povo. Já que vivemos nos dias de herdar. Por quê? Porque muitas das vezes, por não terem o mesmo espírito do seu profeta, preste atenção nisso, ouvem aqueles que não têm o espírito do seu profeta. Diga, não ouça aqueles que não têm o mesmo que espírito não do tem seu o mesmo profeta. espírito do profeta. Não vou ouvir a pastora Márcia, porque tem o mesmo espírito do profeta. Glória a Deus. Vou ouvir o pastor Fernando, porque tem o mesmo espírito do profeta. Aleluia, Senhor. Mas será que aquele outro eu posso ouvir? Porque isso aconteceu. Eles ouviram aqueles que não tinham o mesmo espírito do profeta Moisés, como foi o caso da congregação de Israel, que ouviram de 10 príncipes. Os 10 príncipes levantaram e disseram: nós não podemos prevalecer. Nós vimos gigantes. Éramos aos olhos dele como gafanhotos. E eles olhavam para nós também, da mesma forma que olhavam para eles. Olhavam para eles como gafanhotos. Eles olhavam para nós como gafanhotos. Nós não podemos prevalecer. Nossos filhinhos, nossas mulheres, nós não podemos prevalecer. E toda a congregação tinha que parar e dizer: Moisés, queremos te ouvir. E 10 príncipes estão falando que nós não podemos prevalecer. Eles são fortes, são gigantes, nós, estatura mediana. Moisés, queremos a tua palavra. Eles ouviram os 10 príncipes e começaram a chorar com medo e disseram: constituamos um líder para que nos leve de volta ao Egito. Muitos estão ouvindo aqueles que não têm o mesmo espírito do seu profeta. Por isso, inclua, não cresça. Amém? Se eles tivessem ouvido a Moisés, não ficariam 40 anos, nem aquele juízo de Deus aconteceria. Nenhum desses que viram a minha glória, os meus sinais no Egito, o juízo de Deus, nenhum deles, por não terem obedecido a minha voz, entrarão na terra que eu prometi a seus filhos. Se eles tivessem ouvido a Moisés, todos eles entrariam na terra que Deus prometeu. Aleluia, Senhor. Todos eles iam herdar aquela terra abençoada, aquela terra que Deus fez que os amorreus, jebuseus enriquecessem